Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Alvorada Entrevista. Está começando agora mais um programa com tema muito importante. Aliás, a cada semana trazemos aqui especialistas que ajudam você a entender aí sobre diversos assuntos e principalmente quando nós falamos de saúde, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre saúde pública, o papel da cirurgia oncológica no tratamento do câncer e também descobrir, através do nosso convidado que está aqui, sobre os avanços tecnológicos, como eles vêm transformando este cenário, o que há de mais moderno aí no tratamento do câncer. Nosso convidado é Dr. Rafael Neiva de Azevedo, cirurgião oncológico e robótico. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e especialista em modalidades cirúrgicas modernas. Ele vai explicar para a gente como essas técnicas estão sendo aplicadas atualmente em nossa região e como impactam diretamente a vida dos pacientes. Convido você a ficar conosco. Como disse, o programa vai ser bom demais e também muito esclarecedor. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo. Uma alegria imensa recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Alvorada. Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Olá, ouvintes, tudo bem? Espero participar de uma entrevista muito bacana e esclarecedora para todos. Doutor, então, para que o nosso ouvinte, quem também nos acompanha pelo YouTube, aliás, doutor, a Rádio Alvorada agora é multiplataformas, além de estar presente na FM 106.3, também no YouTube, no Spotify, uma forma de fazer com que chegue conteúdos como estes a cada vez mais pessoas, para que as pessoas informadas, elas possam ter conhecimento, buscar na hora certa, saber quando é o momento de buscar um especialista. Então, para o pessoal conhecer aí um pouco melhor, conte-nos um pouquinho sobre a sua trajetória na medicina, como surgiu a escolha pela cirurgia oncológica como especialidade. Mas antes aí dessa especialidade, tem muita coisa lá para trás, né, doutor? Conta pra gente. Com certeza. Bom, eu sou pé vermelho, nasci na Londrina, estudei toda a minha adolescência, minha infância aqui em Londrina mesmo, e me formei em Cascavel, na Unioeste, né, Universidade Estadual de Cascavel. Depois da formatura, em 2011, colação de grau em janeiro de 2012, retornei a Londrina, né, trabalhei um ano aqui, né, para definir qual seria a área de atuação, né. E em 2013 comecei a minha jornada pela cirurgia. Fiz cirurgia geral na residência ali da Santa Casa de Londrina. Depois, em 2015, ingressei na cirurgia oncológica no Hospital do Câncer de Londrina, me formando em 2018. 2019, no ano em que a pandemia estourou, na verdade, em 2020, mas o primeiro caso foi lá em novembro, né, de 2019. 2019 inteiro eu fiz uma pós-graduação em São Paulo, né? Uma parceria da Beneficência Portuguesa junto com a Unicid e Mark Institute, né, de Miami. Nessa pós-graduação, o enfoque era cirurgia oncológica minimamente invasiva do aparelho digestivo, né? Então toda a dedicação do ano de 2019 foi para que a gente aprimorasse, né, a técnica e a cirurgia minimamente invasiva, né? Na ocasião, a gente não tinha muito acesso ainda a essa última era da tecnologia cirúrgica, né, que é a robótica. Era o foco a cirurgia laparoscópica nesta pós-graduação. E depois nós, em 2021, houve a oportunidade para a gente iniciar a certificação da cirurgia robótica, né? Cirurgia robótica que chegou em Londrina em 2019, né, no Hospital do Coração. Depois, por uma mudança de gestão, eles retiraram a plataforma daqui. E 2022 a plataforma retornou a Londrina, mas na Santa Casa de Londrina, e agora temos também uma outra plataforma no Hospital Evangélico de Londrina. Então foi essa a jornada que trilhei, né? E a escolha da cirurgia oncológica partiu
acredito, não teve uma causa específica, mas eu acho que uma influência dos meus professores ali, meus preceptores na residência de cirurgia geral. Um deles era cirurgião oncológico, isso me chamou a atenção, a qualidade da forma de operar, a radicalidade e toda a diferença que eu via entre uma cirurgia geral, uma cirurgia mais do dia a dia, né, de uma cirurgia mais complexa. Então isso me chamou a atenção e eu topei o desafio. E eu acho que, acredito eu, que estamos no caminho certo e tentando colher alguns frutos ainda em amadurecimento, né? Mas acredito que é um caminho que está me trazendo muita satisfação. Que bom, doutor, conhecer um pouco da sua trajetória profissional aí na medicina. O senhor, com certeza, é um instrumento nas mãos de Deus, ajuda na cura ali, no tratamento de muitas vidas. E que a sua jornada, o senhor ainda é jovem, apesar de já ter uma trajetória longa, mas que ela continue sendo de muito êxito, de muito sucesso, tá bom? Doutor, quando a gente fala essa palavrinha, é uma palavra que causa assim, até um certo arrepio em muitas pessoas, que é o câncer. E a gente sabe que devido a inúmeros fatores, tem aumentado aí nas últimas décadas muito o número de diversos tipos de cânceres, né? Cânceres tem alguns que são mais comuns, enfim. Só que quando a gente pensa no câncer, surge aí uma forma de pensamento que muitas pessoas têm, que é assim, será que vale a pena realmente fazer a cirurgia? Tem gente que parece que depois que abre ali para fazer a cirurgia, parece que a pessoa morre logo. Enfim, esses mitos que vêm em torno, né? E então eu gostaria que o senhor falasse para a gente, explicasse a importância da cirurgia no tratamento de câncer e também o que diferencia a cirurgia oncológica de uma cirurgia geral. Entendi. Então, assim, a palavra, né, existe uma mística em cima da palavra câncer, né, que antigamente os cânceres eles eram diagnosticados de uma forma mais avançada. Não existiam programas de investigação, screening, né, como existe hoje, por exemplo, no câncer de próstata, câncer de mama, câncer coloretal, até no próprio câncer de pele também, né. Então existia um mito de que realmente a paciente foi diagnosticado com câncer e está fadado ali a alguns meses de vida, né? Na verdade isso mudou, né? O cenário já é outro, tá? Pelas tecnologias de tratamento, tanto do ponto de vista cirúrgico, radioterapia e da própria quimioterapia e o surgimento da imunoterapia agora mais recentemente, né? Então o cenário mudou um pouquinho, tá? O papel da cirurgia no câncer é um papel fundamental, ela é um dos 3 pilares do tratamento oncológico, né? Tem alguns pacientes que se beneficiam e chegam à cura somente com a cirurgia, né? Tem pacientes que fazem a cirurgia e precisam de uma quimioterapia complementar. Tem alguns outros pacientes que precisam dos 3 pilares, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, né? Então, todo caso e cada caso é diferente um do outro, mas existem protocolos para que a gente possa chegar a um objetivo que é, sempre que possível, a cura do paciente, né? Nem todos os casos têm cura. Tá? Então, quanto mais precoce possível a gente diagnosticar um câncer, né, mais na fase inicial ele estiver, mais fácil a gente alcança esse objetivo final, que é a cura do paciente com qualidade de vida e retorno às atividades normais, né, da sua rotina, tá? Em relação à diferença que você comentou sobre a cirurgia oncológica, a cirurgia geral, né, existe uma diferença sim, né, começa até pela própria formação, né, a cirurgia geral dentro da cirurgia oncológica, ela é um pré-requisito. Para o médico se formar cirurgião oncológico, ele precisa fazer primeiro a cirurgia geral, 2 anos, agora mudou-se para 3, né, houve um aumento aí da carga horária do programa, e depois ele precisa fazer mais 3 anos de cirurgia oncológica. Então, é uma formação bem completa, né? 6 anos de faculdade, 3 de cirurgia geral e 3 de cirurgia oncológica. E existem algumas diferenças técnicas, né? A cirurgia oncológica,
a gente tem uma visão mais completa do paciente, né? Em que a gente, pela prática, pela experiência que a gente adquire durante a formação, né? Existe uma avaliação mais detalhada e uma precisão maior, né? Alguns casos de cirurgia oncológica são cirurgias multiviscerais, né? Em que às vezes precisamos retirar, vamos citar assim um caso, um tumor de cauda de pâncreas, tem que tirar o pâncreas, o baço, eventualmente uma glândula adrenal, caso ela esteja comprometida, ou uma margem também do estômago, que está tudo muito próximo, né? E o cirurgião oncológico, ele tem a formação para isso, né? Então, existe algumas diferenças sim, tá? Isso não tem como a gente negar. É até delicado a gente tocar nesse assunto, né? Porque a gente não quer afirmar que não existe uma capacitação técnica em outra especialidade, existe sim, mas a formação ela é mais completa. Perfeito, doutor. E de modo geral, assim, com toda essa experiência que o senhor tem, qual a análise que o senhor faz neste momento do cenário atual do câncer no Brasil? Quais aqueles tipos mais frequentes que tem e que costumam chegar até o seu consultório, por exemplo? Entendi. A estimativa de câncer, né, ela é fornecida, ela é levantada pelo próprio INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. A estimativa de câncer para esse ano de 2025 era aproximadamente 704 mil novos casos de câncer no Brasil, tá? E esses números eles têm aumentado a cada ano, tá? Uma média de elevação em torno de 10% ao ano, tá? Os mais comuns, né, a gente divide por sexo, região, por faixa etária, mas de um modo geral, né, é mais comum em homem próstata, né, câncer de cólon, pulmão, estômago, tá? E mulheres, câncer de mama, cólon também, colo de útero, então estômago, tirando o câncer de pele, que é o mais comum, independente do sexo, né? E ele tem várias classificações. Tem o câncer de pele espinocelular, basocelular, melanoma, que é o mais grave deles, né? Então, a estimativa, assim, ela tem aumentado, tá? Os casos, a gente tem pego alguns casos em pacientes mais jovens, tá? Coisas que não acontecia com tanta frequência, câncer coloretal, câncer de estômago em pacientes mais jovens. Isso tem acontecido com uma frequência mais diária assim, no consultório, sabe? Então, e o que a gente mais acaba recebendo no consultório, câncer do aparelho digestivo, né, ginecológico e câncer de pele. Portanto, fica aquele alerta, como sempre, do diagnóstico precoce, qualquer coisa assim que você percebeu de diferente na sua saúde, buscar uma ajuda médica. Daqui a pouquinho, doutor, a gente vai detalhar um pouco melhor sobre isso. Espero que você esteja gostando do programa de hoje, Alvorada Entrevista. Estamos falando sobre cirurgia oncológica e também os avanços tecnológicos no tratamento do câncer. E o meu convidado é o doutor Rafael Neiva de Azevedo, cirurgião oncológico e também robótico. Vamos conversar aqui ainda muito mais e lembrando que este programa fica disponível na íntegra em nosso canal no YouTube, também no Spotify, e você que está acompanhando aqui pela Alvorada FM 106.3, um abraço, é muito bom ter a sua sintonia, a sua companhia. Mande sempre mensagens aqui para nós, com sugestões de temas, aquilo que você gostaria de ouvir e que a gente abordasse aqui no Alvorada Entrevista, tá bom? Nosso WhatsApp é um 999930318. Então vamos continuar o nosso bate-papo com o Dr. Rafael Neiva de Azevedo. E agora a gente quer entrar, doutor, assim, um pouquinho mais a fundo nessa sua especialização aí. O senhor atua em cirurgia robótica. Para o nosso pessoal entender, né? O pessoal pensa que é um robozinho que está ali operando. Eu, por exemplo, não sei muito bem como funciona, também gostaria de saber, né? Então, em quais casos essa técnica ela é indicada e também quais os benefícios para o paciente, falando especificamente da cirurgia robótica? Entendi, muito interessante, Ana, a pergunta. A cirurgia robótica, na verdade, não é o robô quem opera de uma forma autônoma, ainda não.
Tá? O robô ele é acoplado, ele se divide em 3 estruturas, né? Ele tem o console do cirurgião, que é onde o cirurgião senta para poder fazer a cirurgia, comandar uma espécie de um joystick, né? Em que se controla o robô. Depois nós temos a torre de equipamentos, né, de operação, que são os insufladores, o cautério, a captação de imagem e tudo mais. E depois nós temos o robô propriamente que fica acoplado ao paciente durante o ato cirúrgico, né, que o paciente está lá anestesiado, anestesia geral, e o robô está acoplado a ele, né? E através do comando que nós desempenhamos ali no console do cirurgião, o robô desempenha o ato cirúrgico lá no paciente, tá? Quais os casos a técnica está indicada? Tem aumentado cada vez mais as indicações, tá? Cirurgia do aparelho digestivo, né? Estômago, esôfago, pâncreas, fígado, intestino, né? Intestino grosso, colo retal e o reto, aparelho ginecológico, útero, ovários, tá? Colo de útero, também no aparelho urológico, né? Próstata, bexiga, rins, glândulas adrenais, na parte do tórax, pulmão. Agora eles estão aprimorando cirurgia robótica também para cirurgia cardiovascular, né? Que legal. Em breve teremos a primeira aqui em Londrina, né? Tem uma equipe que já está se preparando para iniciar esse programa aqui em Londrina. Fora, né? Aqui em Londrina não temos ainda, mas alguns colegas estão em processo de certificação também para cirurgia robótica cabeça e pescoço, tá? Que mais? São várias as indicações, né, para cirurgia robótica. É uma técnica muito segura, né, que tem aumentado cada vez mais. Nos últimos anos, o incremento aí de cirurgias robóticas no Brasil foi de uma elevação de mais de 400%. Né? Então, agora estamos com 2 plataformas em Londrina, em Maringá, Cascavel, Curitiba, Guarapuava, né? Santa Catarina também tem várias plataformas, São Paulo é a maior concentração e principais nas capitais, né? Então é uma tecnologia que veio para ficar, é muito segura e tem indicações sim. E que interessante saber que aqui mesmo na nossa região, como tem avançado nesse sentido, não somente para o câncer especificamente, mas como o senhor falou, coração, enfim, né? Muito bacana mesmo. E já que nesse bloco nós estamos falando das modalidades cirúrgicas e também o que há de mais moderno, né, a inovação, a laparoscopia também é bastante citada, a gente ouve bastante falar. No primeiro bloco o senhor comentou aí sobre a laparoscopia. Qual a diferença em relação com ela, né, a laparoscopia e a cirurgia robótica, e quando uma cirurgia aberta ainda é a melhor escolha, doutor? Ótima pergunta. Nós dividimos em dois grupos de modalidade cirúrgica, né? A modalidade aberta, a convencional, né? E a modalidade minimamente invasiva, tá? Que é, dentro dessa modalidade minimamente invasiva, nós dividimos em laparoscópica, que é a mais antiga, e a robótica, né? A cirurgia aberta, nós usamos muito em pacientes em urgência, emergência, né? Em casos, por exemplo, de perfuração, de sangramento, de acometimento multivisceral complexo, né? Cavidade pélvica muito complexa. Que mais? E as duas outras, né? A laparoscópica, a mínima e a robótica, né? São modalidades hoje que se encaixam em praticamente todo órgão, vamos dizer assim, né? Toda estrutura. Cavidade abdominal, ela uma vez que nós distendemos ela através de um procedimento chamado pneumoperitônio, né? Insuflamos um gás ali para ele criar um espaço para trabalho, desde que não haja muita aderência ou invasão de muitos órgãos, né? Nós conseguimos fazer um trabalho bem amplo ali, tá? A maioria dos órgãos eles são móveis, então a gente consegue trabalhar de uma forma bem adequada, tá?
Então, Ana, essas são as modalidades que nós temos, né, e as principais diferenças entre elas aí. Doutor, e agora que nós entendemos aí a diferença entre as modalidades, como é feita a escolha do tipo de cirurgia ideal para cada paciente oncológico? Por exemplo, tem um caso ali que o senhor recebeu no consultório, analisou que é caso cirúrgico, aí na hora de escolher qual o melhor tipo de cirurgia, geralmente, quais são os critérios? Entendi. Ana, assim, nós temos alguns limitantes, né, para fazer essas escolhas. Dentro da rede pública, nós não dispomos de cirurgia robótica. Em alguns centros, a maioria ainda, nem a laparoscópica ainda não é um padrão, né? Então, de uma forma meio sucinta, né, na rede pública, como não temos toda essa tecnologia, geralmente cirurgia convencional, cirurgia aberta. Tá? Já no cenário privado, digo, tanto saúde suplementar através dos convênios ou rede particular mesmo, né? A cirurgia laparoscópica e a robótica, elas são a principal modalidade, acredito eu, hoje, tá? Para fazer um tratamento oncológico, um tratamento cirúrgico do paciente. Eu sou um pouco suspeito porque eu sou adepto e eu gosto muito da minimamente invasiva, porque eu acredito nos benefícios para o paciente, tá? O paciente, ele recupera mais rápido, ele tem menos dor, nós temos uma radicalidade muito precisa através da minimamente invasiva também, tá? Sangra menos, o paciente fica menos tempo internado, recupera, tem uma alta mais precoce, um retorno às atividades diárias, né, laborais e físicas mais rápido, mais precocemente. Porque isso daí ele gera um dano menor, ao organismo do paciente. Então ele inflama menos, ele complica menos, tá? E quando decidir entre uma cirurgia laparoscópica e uma cirurgia robótica, isso vai muito da conversa entre o paciente e o médico, né? A equipe que vai tratar. Hoje eu vejo que toda cirurgia que é possível fazer por laparoscopia é possível e tem melhores resultados na robótica, tá? Porque a cirurgia robótica, eu acho que ela é mais precisa do que a cirurgia laparoscópica. Os braços do robô são os 4 braços controlados pelo próprio cirurgião, né, através de comandos ali, tanto no joystick manual quanto nos pedais que nós temos dentro do console, tá? E ali nós conseguimos controlar a câmera, os 4 braços. Então o robô, ele tem um mecanismo de captura de imagem 4K, 3D, né? Então a precisão é muito maior. Nós conseguimos filtrar eventuais tremores, né, do cirurgião ali através do próprio robô. Ele entende que eventual tremor que o cirurgião esteja desempenhando ali, ele entende como um tremor, ele filtra, ele não transmite isso para o paciente, né? Então, eu acredito assim, toda cirurgia minimamente invasiva da laparoscopia é possível ser feita com melhor qualidade com a robótica. Perfeito, doutor, e muito bom, conforme o doutor vai explicando aqui muito bem detalhadamente, para você que nos acompanha. A sensação que vem assim é de gratidão a Deus pelos avanços na medicina, pelos avanços tecnológicos, e por mais que o doutor tenha citado que ainda hoje não está como nós gostaríamos ao alcance ali da rede de saúde pública, mas a gente sabe que no futuro a tendência é caminhar para isso, né, doutor? Por enquanto a gente vai aprendendo, sabendo aí, tendo conhecimento de todas essas técnicas. Então, que bom que você está gostando deste programa, o programa Alvorada Entrevista, que nós apresentamos aqui pela nossa FM 106.3, disponível também em nosso canal no YouTube. Compartilhe, este programa para que outras pessoas também tenham este mesmo conhecimento que você está adquirindo agora através da nossa programação e, claro, pela disponibilidade do Dr. Rafael de estar aqui conosco compartilhando este conhecimento. Se você tem dicas, sugestões, comentários para fazer sobre o Alvorada Entrevista,
O nosso WhatsApp é aquele que você escuta sempre aqui em nossa programação, 999930318. É muito bom saber que você está conosco. Tem a graça de receber Dr. Rafael Neiva de Azevedo, cirurgião oncológico e robótico. Eu fico imaginando ali, queria ser um mosquitinho para estar acompanhando, porque deve ser muito interessante acompanhar, né, toda uma cirurgia ali. Para o senhor já é comum, né? Mas para nós que somos leigos, deve ser muito interessante. E repito mais uma vez, que bom saber que a medicina vai evoluindo cada vez mais aí em favor da nossa saúde. O doutor continua compartilhando aqui conosco sobre o seu conhecimento, sobre o seu profissionalismo, sobre a sua área de atuação. Doutor, nós sabemos que o senhor tem realizado procedimentos importantes aqui na nossa região. Gostaria que o senhor compartilhasse então aí especificamente um pouquinho sobre as cirurgias que têm sido feitas aqui para a cidade de Londrina. No outro bloco o senhor citou um pouquinho algumas inovações que já estavam por aqui, né? Mas compartilhando mesmo da sua experiência pessoal, também da sua equipe. Legal. Então, Ana, a gente fica muito feliz, né, de poder fazer parte, querendo ou não, da história um pouquinho da medicina aqui de Londrina, né, através do início do programa de cirurgia robótica dentro da área da oncologia, né. O robô, ele chegou em Londrina, como eu comentei, acho que no primeiro bloco, em 2019, a primeira unidade aqui. Depois, por um motivo que não dependia muito da equipe cirúrgica, ele saiu, uma questão, né, da instituição que tinha o contrato com o fabricante. E depois ele retornou novamente em 2022, né, na Santa Casa de Londrina, agora com 2 unidades duas plataformas em Londrina. Lá em 2022 nós fizemos a primeira gastrectomia total, né? Foi a primeira cirurgia oncológica aqui em Londrina, tá? Uma gastrectomia total, uma paciente que tinha um câncer de estômago, havia feito quimioterapia antes de operar, na modalidade que nós chamamos de neoadjuvância. O objetivo dessa neoadjuvância é diminuir um pouquinho o tamanho do tumor, né? Eventualmente matar algumas células que possam ter escapado ali do foco primário, né? E fizemos a gastrectomia total nela. Com 5 dias a paciente estava em casa, comendo pela boca, né? Estava super bem. Isso foi muito gratificante para nós. No ano seguinte já fizemos cirurgias mais complexas, né? Gastrododeno-pancreatectomia para tumor de pâncreas, tumor de útero, tumor de cólon, de reto. Fizemos pancreatectomia corpo caudal. Agora esse ano também, ano passado, hepatectomias. Então são cirurgias complexas, né, que muitas pessoas desacreditam que poderia ser feita por uma plataforma minimamente invasiva, né? E nós, graças a Deus, obtivemos aí todos os nossos cases aí têm sucesso, todos os pacientes estão bem, em casa, recuperados e com todos os benefícios, né, da minimamente invasiva, que é pequenas incisões, menos dor, menor risco de infecção, de hérnia, recuperação mais rápida, reabilitação precoce, alta precoce e a precisão, né, e a radicalidade de uma cirurgia oncológica com o auxílio aí da tecnologia como aliada mesmo, né? Não para trazer medo, não precisamos ter esse medo de fazer a cirurgia robótica ou minimamente invasiva com receio de que ela não vai dar radicalidade, porque ela dá radicalidade dentro se seguirmos a técnica correta, né, conforme a gente tem feito aí, graças a Deus temos bons resultados. Doutor, voltando lá no comecinho do nosso programa, quando eu comentei aqui que às vezes só de ouvir a palavra câncer já causa aquela sensação bem negativa, e pior do que isso é quando a pessoa recebe um diagnóstico médico, você está com câncer, aí começam ali os exames para ver especificamente, exames de sangue, exames de imagens, e aí depois a pessoa muitas vezes pensa assim, ao receber esse diagnóstico, que já ela está recebendo uma sentença de morte.
e ouvir o Senhor falando aqui acende uma esperança, acende uma luz. E até gostaria que o senhor reforçasse a questão da importância do diagnóstico precoce, não esperar os sintomas estarem avançados. Eu trago aqui o caso de, há poucos dias, nós tivemos a notícia do falecimento da Preta Gil, uma cantora que todo mundo conhece nas redes sociais. Eu estava acompanhando uma entrevista dela num programa grande aí de televisão, ela dizendo que no momento que ela tinha sentado ali no vaso, quando ela foi perceber, já estava tendo um sangramento. Então, se a pessoa já tem alguma predisposição, se já existe algum caso na família, gostaria também que o senhor desse umas dicas agora neste momento em relação à questão da prevenção, a partir de qual idade deve-se buscar ajuda, já que nós estamos falando aí de técnicas, enfim, mas a importância também dessa conscientização do tratamento precoce, né, doutor, do diagnóstico precoce. Sim, Ana, é interessante essa situação da Preta Gil, né? Eu vi essa mesma entrevista que você mencionou, e ali ela falava que ela já vinha há algum tempo com sintomas, né? Alteração de hábito intestinal, alteração do formato das fezes, sangramento. E isso daí são sinais de alarme, né? Quando você não tem uma mudança de rotina, tá? E você começa a apresentar emagrecimento, começa a apresentar alteração do hábito intestinal, sangramento, alteração de característica das fezes, alternando entre constipação, eventualmente diarreia, é um sinal de alarme de que o aparelho digestivo está te sinalizando, ele está pedindo socorro, entendeu? Antigamente aqui a gente tinha um protocolo de fazer um screening de câncer coloretal a partir dos 50 anos, a primeira colonoscopia, né? A partir do ano passado, o FDA americano, eles recomendaram e temos praticado essa nova idade de 45 anos, a partir de 45 anos, porque foi constatado que e observado uma incidência cada vez mais precoce de câncer coloretal, pacientes mais jovens, né? E isso por diversos motivos, né? Que é difícil a gente enumerar né? Falar elencar um principal motivo, mas são vários, né? Hábito alimentar, né? Consumo de bebida alcoólica, cigarro, vapers, enlatados, embutidos, né? Estresse, uma coisa que é difícil mensurar, mas estamos vivendo numa correria, num estresse que nunca antes foi observado dessa forma, né? Isso daí é um fator de agressão também ao corpo por um desequilíbrio, né? Endocrinológico, metabólico, isso daí tudo gera repercussões, né? Então, assim, medidas de prevenção, né? Tudo que nós diagnosticamos no começo é mais fácil de tratar, né? Aumentam as chances de cura, né, doutor? Aumentam as chances de cura exponencialmente, né? Quanto mais precoce, mais inicial o câncer, né? Ele se torna uma palavra menos pesada, né? Mais leve. Então, assim, mamografia nas mulheres a partir de 40 anos, investigação, acompanhamento, né? Preventivo, colo de útero, estão mudando agora, está vindo tecnologia para diagnóstico através de exame de sangue também, acompanhamento através de exame de sangue, né? Então, são situações que vão se tornar rotina, ainda não são rotina, mas vão se tornar rotina em um curto intervalo de tempo, tá? Câncer de próstata no homem, né? Começar um acompanhamento com o urologista a partir de 50 anos, algumas literaturas falam a partir dos 45, 40. Então, quem tem história familiar, procurar antes, tá? Geralmente a gente recomenda ao diagnóstico do familiar com câncer 10 anos antes, né? Na idade, por exemplo, foi diagnosticado com 48 anos, o familiar, né, direto, começar a investigar ou acompanhar a partir dos 38, né, 10 anos antes, a idade 10 anos antes. Então, precisamos tomar cuidado, né, prestar atenção nesses sinais do corpo, ele vai avisar, né, e também fazer o acompanhamento através aí de programas de investigação precoce, né. Que fique, portanto, aí este alerta para todos nós, nunca esperar
literalmente, né, usar essa expressão, a coisa ficar feia. Então o doutor explicou tão bem aqui o fator da idade, se tem casos na família, enfim, que sirva de alerta este programa para dar aquele chacoalhão que de vez em quando a gente precisa dar uma acordada para a vida. Será que não é hora de olhar para nós mesmos com mais amor, com mais carinho? Às vezes a gente faz isso para as pessoas e não faz conosco mesmo. O doutor falou aí de fatores do estresse, até da obesidade também, né, doutor? A alimentação. Então, que a gente possa, a partir deste alerta que estamos tendo neste programa, eu olhar com mais carinho para mim, você olhar com mais carinho para você. Então, nós estamos conversando aqui no Papo de Especialista com o Dr. Rafael Neiva de Azevedo, tem sido um aprendizado aqui. Ele é cirurgião oncológico e também robótico. Está falando sobre a cirurgia robótica e os avanços tecnológicos no tratamento do câncer. A medicina está avançando cada vez mais, os tratamentos se modernizando, então a gente precisa confiar, mas também se cuidar. Doutor, antes da gente pular para o próximo assunto aqui, ainda dentro dessa questão do tratamento na cidade de Londrina e região, eu gostaria que o senhor falasse, na sua opinião, diante da experiência que o senhor tem, os próximos passos para que Londrina e região avancem mais ainda neste cenário, que já vem crescendo, já vem se modernizando cada vez mais. Pode ainda melhorar? O que falta para melhorar? Olha, Londrina sempre foi um polo dentro da medicina, né? Uma referência regional, estadual e até de formação médica através da universidade que nós temos aqui, sempre formando bons médicos, sempre com uma equipe docente muito completa, muito referência, né? Então, com a vinda da plataforma robótica, né, aqui para Londrina, já atualizou um pouco a questão de tecnologia, né, na área da saúde. Além desses 2 robôs que eu comentei, né, existem também aqui em Londrina robô para a área ortopédica, já existe aqui, né? Temos nos 2 hospitais referência aqui para cirurgia microscópicos de alta tecnologia para cirurgia neurológica, né? Com neuronavegação, tem várias equipes de neurocirurgia desempenhando e executando tratamentos de neuromodulação para controle de dor. Então, assim, acredito que Londrina está bem avançado já, não está muito longe dos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? Muitos pacientes têm ficado em Londrina para operar, já estão lançando robôs novos, mais atualizados, que já vêm com o IA integrado, né, para auxílio através do banco de dados, né? Eles auxiliam também o cirurgião, eles não interferem no ato cirúrgico, né, mas eles auxiliam com sobreposição de imagens e uma exposição de um possível limite, né? Isso daí tem ajudado, tem colaborado. Isso daí é uma tecnologia nova que está sendo lançada e testada, então isso daí, quando for lançado, é uma questão de tempo, vai chegar a Londrina numa forma de nova atualização do que já temos, né? E temos também aqui várias equipes, né, de neurocirurgia trabalhando com microscópios de alta tecnologia, tratamento de neuromodulação para dor, neuronavegação para que você consiga fazer uma ressecção mais adequada dentro de uma margem tumoral e preservação de tecido mais adequado, com uma margem oncológica que não comprometa, né, o tratamento oncológico com a radicalidade que ele precisa ser feito. Então, é uma questão de tempo, mas em Londrina nós estamos muito bem servidos, né, tanto na parte de equipes médicas, equipes de apoio, tá, a tecnologia e, modéstia à parte, eu não vejo muita... Obviamente, São Paulo tem grandes hospitais, né, que oferecem recursos que ainda não temos aqui. Mas, de um modo geral, Londrina está muito bem assistido. Doutor, olha, gerou uma curiosidade, que inclusive veio do nosso diretor aqui da gravação, o Everton, que ele
tem formação também nessa área de tecnologia da informação, e ele fez uma pergunta interessante que eu trago aqui para o senhor. Se o robô, por exemplo, ele é igual um computador que tem um sistema, igual o Windows, se der uma pane, se falhar, o que acontece? Pode acontecer isso com o robô durante a cirurgia? Olha, Ana, é descrito, principalmente nas primeiras plataformas, primeiras gerações, houveram alguns casos sim de, vamos dizer assim, uma pane, né, no sistema, mas é uma pane que ela não compromete, tá, a cirurgia, porque ao acontecer essa pane, o robô trava, ele não movimenta mais nada e ele não trabalha sozinho, ele não... aquelas cenas de filme, né, que alguns robozinhos saem quicando e trabalhando e fugindo, não existe isso. O robô ele não expõe o paciente a um risco de lesão, de complicação. Ele trava o sistema, né? Temos a opção daí de resetar ele para ele restaurar o sistema operacional dele, né? Caso mesmo assim ele considere que é uma pane ou um defeito que ele não vai precisar corrigir, não vai conseguir corrigir naquele momento, ele trava e a cirurgia segue de uma forma laparoscópica ou por uma conversão para uma cirurgia aberta. Aqui em Londrina, graças a Deus, nunca tivemos esses problemas, tá? Aqui nós temos todas as manutenções preventivas do robô em dia, então todos os 2 hospitais fazem essas manutenções para que não tenhamos nenhum problema durante as cirurgias que são delicadas, tomam tempo, né? E o paciente, querendo ou não, ele investe para ter esse retorno. Então, aqui em Londrina, graças a Deus, tudo correu e correrá com toda a segurança. E sem contar também que deve ser algo extremamente raro, né, doutor? Se acontecer, deve ser um assim a cada quantos milhões? Como aqui nós já tivemos próximo a 2.400, 2.500 cirurgias no total, não aconteceu nenhuma pane dessa que não restaurasse e continuasse a cirurgia. Então, eu não sei te dizer a nível mundial, a nível nacional, mas acredito que seja, vamos dizer, 1 em 1 milhão. Né? É muito raro isso acontecer. Né? E quando acontece, o próprio reset do aparelho, ele restaura e a cirurgia ela é finalizada de uma maneira bem saudável. Isso dá muito mais segurança também aos pacientes, aqueles que vão passar por um processo como este, né, doutor? Com certeza. A cirurgia, ela dentro dessas modalidades minimamente invasivas, e falando um pouquinho da robótica, né, a margem, a visão 3D, né, 4K, conseguimos ampliar essa visão do robô, a imagem que ele capta, nós conseguimos ampliar em até 15 vezes, né? Então conseguimos enxergar com mais detalhes. O que ao olho nu a gente não consegue, né, doutor? Seria mais difícil, muito, né? Mais. Para fazer pequenas anastomoses ou emendas lá dentro do organismo, é mais fácil do que a cirurgia minimamente invasiva da laparoscópica, né? Porque a pinça do robô, ela tem articulações, ela faz movimentos simulando realmente o movimento da nossa mão, só que ele é mais amplo. Ele faz movimentos que eu não consigo fazer na minha mão, eu preciso reposicionar minha mão no joystick para que eu consiga completar o movimento que ele faz de uma forma automática, após o comando. Então, a precisão dele, a segurança, a delicadeza do robô, né, depende, obviamente, do nosso comando, mas ele é muito preciso, ele é muito certeiro, a partir de um comando adequado. Nossa, muito bom. Olha, um universo fascinante, assim, para o senhor que está dentro dele, deve ser algo, assim, fantástico. Doutor, a gente já está quase chegando no finalzinho do nosso programa, falei para o senhor que ia passar bem rápido, né? Vamos tirar umas dúvidas mais comuns aí dos nossos ouvintes. Por exemplo, toda cirurgia de câncer, ela é considerada uma cirurgia de emergência? Não. Na verdade, assim, existem as emergências oncológicas, tá? Emergência cirúrgica é quando você precisa operar o paciente dentro de 90 minutos, 3 horas, né? Isso é uma emergência cirúrgica. O que nós classificamos uma emergência cirúrgica? Um politraumatizado, né, que ele chega no hospital
ou com uma perfuração abdominal, ou com sinais de sangramento em choque hipovolêmico. Isso é uma emergência cirúrgica. Temos algumas emergências oncológicas, né? Por exemplo, um paciente que tem um câncer de estômago, que está sangrando muito, está obstruído, não para de sangrar, isso é uma emergência oncológica. Ou um paciente que tem um câncer coloretal e está com uma obstrução intestinal. Isso também é uma emergência oncológica, tá? Ou ele perfurou o intestino decorrente de uma obstrução. Isso sim é uma emergência oncológica. Agora, toda cirurgia de câncer é uma emergência? Não. É uma prioridade. Eu sempre coloco para os meus pacientes que até operarmos e retirarmos toda a lesão, todo o câncer, né, ele está ali, ele está se desenvolvendo, ele está se nutrindo do organismo do paciente. Então, enquanto adiarmos a cirurgia, ele ainda está ali. Tá? E ele pode ir mudando as fases, os estágios dele, conforme vai passando o tempo, 1 semana, 10 dias, 15 dias. Então, todo câncer, quanto antes de operar, dentro das indicações, aquele paciente que tem indicação, quanto antes operar, melhor. Perfeito. Cirurgia robótica, segura. Podemos confiar, tranquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Segura, precisa, objetiva, resolutiva e alcançamos a cura também com ela. E uma dúvida também aí dos nossos ouvintes, existe risco maior em operar tumores grandes, doutor? A gente sabe que toda cirurgia tem risco, né, doutor? Sim. Mas explica pra gente. Eu sempre brinco com os pacientes, né? Para retirar até uma lesão, um tumorzinho de pele, né? Às vezes tem risco de uma infecção, do ponto abrir, dependendo da localização, né? Da margem, às vezes a gente fazer uma margem mais econômica em uma área em que temos pouco tecido. Uma cirurgia, quanto maior o tumor, maior a incisão, maior o estresse, né, fisiológico que geramos no organismo, né? E maiores são os riscos. Mas também, por exemplo, assim, já operamos paciente com lesões de ovário, tumores de ovário de 25, 30, 40 centímetros, em que eram lesões bem delimitadas, que foi uma cirurgia relativamente simples, né? Dentro do que poderia se imaginar. Então, nem todo tumor grande ele significa que vai gerar uma agressão muito grande ao paciente, mas as incisões provavelmente sim, tá? Então, o importante assim, é uma lesão bem delimitada, ressecável, risco de sangramento, tudo nós colocamos em uma conversa muito aberta com o paciente para que ele saiba, né, da indicação, contraindicação, riscos e benefícios de cada cirurgia, de cada modalidade. Perfeito, doutor, muito bem esclarecido. Já chegamos no finalzinho do nosso programa, o tempo passa bem rápido, né? Mas não posso deixar de agradecer o senhor e deixo esses minutos finais aqui, doutor, para a sua mensagem final, para quem, por exemplo, acabou de receber um diagnóstico de câncer, também para os familiares, o papel aí neste processo de recuperação do paciente e as redes sociais do senhor, telefone, para o pessoal entrar em contato. Legal. Então, assim, Ana, acho que a mensagem principal é que, apesar da palavra ainda soar como uma sentença, né, a palavra câncer ela não é um sinônimo de acabou, não acabou ainda. Tem tratamento, né, tem cura, né. Quanto antes nós diagnosticarmos essa lesão, essa doença, obviamente ninguém quer ter esse diagnóstico, mas uma vez que tem esse diagnóstico, que seja de uma forma precoce, né? Eu acredito que estilo de vida influencia muito, tá? Então, eu sempre recomendo para conhecidos, amigos e pacientes, familiares de pacientes, que deixem de fumar, que, né, tomar uma cervejinha não é um problema, né? De final de semana, um aniversário, alguma coisa, isso não é um problema. O problema é o alcoolismo, né? Aquele paciente que bebe todo dia, aquela pessoa que bebe todo dia, cigarro, vapers, esses pods, cigarros eletrônicos, né? Isso daí tem que parar, né? Não é compatível com uma qualidade de vida adequada, né?
Então, assim, estilo de vida, atividade física, eu sempre friso. Tratamento do câncer, ele tem vários pilares, né? Então, o que mostra que o paciente pode colher benefícios: atividade física, boa alimentação, hábitos saudáveis, dormir bem e ter uma rede de apoio adequada, né? Familiares que apoiam, que andam junto com o paciente como realmente um alicerce, um pilar ali, a gente nota que o paciente ele colhe benefícios, ele se recupera melhor de uma quimioterapia, de uma cirurgia, ele é mais forte emocionalmente, né? E isso daí traz mais energia, mais força também fisicamente. Então, eu acredito nisso daí. E a nossa equipe, ela sempre prioriza um atendimento mais individualizado, com uma disponibilidade maior. Então, a gente sempre tenta acolher a família, acolher o paciente, para realmente o paciente encarar essa patologia de uma forma mais leve, sabendo que tem uma equipe que está realmente comprometida, né, no tratamento dele, na doença dele, na recuperação. Então, acredito que é um grande diferencial assim, da nossa equipe, sabe? Não querendo nos gabar aí, mas eu acho que a gente oferece isso para o paciente e a gente nota uma grande adesão, né, e uma grande confiança neles. Então, a gente trabalha mais leve também quando o paciente veste a camisa, sabe? Então, acho que é essa a mensagem. E é o que o senhor demonstrou ao longo de toda essa entrevista. Humanismo, essa questão de perceber mesmo e tratar cada paciente como sendo único ali na sua individualidade em todos os sentidos. Então, doutor, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Gratidão, como eu falei lá no começo, que essa sua jornada aqui, apesar de já ter aí bons anos de trajetória, mas o senhor ainda é jovem, então que todos os próximos anos que vierem aí pela frente seja de muito êxito, seja de muitos pacientes curados através do seu trabalho, das suas mãos. E passa pra gente também, doutor, o seu telefone, as redes sociais, para quem está querendo agora saber aí os contatos do senhor. Dr. Rafael Neiva de Azevedo. Então, Ana, eu trabalho ali no Grupo Oncoclínicas, antiga Clínica ProOnco, né? Na Avenida Ademar Pereira de Barros, 679. O telefone da clínica é 3305-4200, tá? Rede social, Instagram, cirurgião.oncológico. E ali no Instagram também tem acesso um número comercial direto nosso, tá? Que é o 43 98861 2974, tá? Então, vamos reforçar então só mais uma vez, doutor, para o pessoal anotar, pegar a caneta aí, então, desde lá o 3305-4200, né, doutor? Isso. Repete pra gente. Esse é o telefone fixo da clínica, né, 3305-4200, Clínica Oncoclínicas Londrina, na Avenida Ademar Pereira de Barros, 679, ali no Bela Suíça. E o telefone comercial direto também, 43 98861 2974. E o Instagram, cirurgião.oncológico. Isso. Então, por meio de todos esses contatos, seja pelo fixo, pelo celular, lá no Instagram, que tem todas as informações do doutor, caso você não conseguiu anotar, entra lá no Instagram, cirurgião.oncológico, você terá todas as informações. Mais uma vez, quero agradecer ao doutor por ter disponibilizado um tempo na sua agenda para estar aqui conosco, falando sobre cirurgia oncológica e também avanços tecnológicos no tratamento do câncer. Ainda trouxe várias dicas preciosas para a gente, falou sobre prevenção, dicas de saúde, enfim. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua sintonia, ao Everton também ali conosco na gravação, na edição, fazendo este programa chegar até você. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo Alvorada Entrevista.